Paz a todos vocês, saudades, né? De estarmos novamente juntos. Que coisa boa. Tô escutando aí, estava escutando o pastor falando aí, tô vendo que tem uma boa participação aí, né? Do pessoal da nossa igreja, graças a Deus, né? Que esse culto Deus possa mais uma vez manifestar da sua presença, né? Que ele possa falar com a sua igreja nessa noite. Amém? Então vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E diz assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da Torá, a lei. Contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Oded, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Deus estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que havia trazido, 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Deus, o Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, que essa palavra possa mais uma vez, trazer novidade, possa trazer revelação daquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento mais uma vez, confiantes que o Senhor vai falar, confiantes que o Senhor vai revelar daquilo que o Senhor projetou para a tua igreja, daquilo que o Senhor reservou. Ó Deus, muito obrigada, porque eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Eu creio que o Senhor já deliberou algo para a tua igreja, e nesse momento que o teu Espírito Santo possa ter total liberdade entre nós. Usa a minha vida, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar totalmente disponível para usar o meu coração, a minha mente. E, Senhor, também visita todas as pessoas nesse momento, todos que estão em suas casas. Abençoa todos quantos estão nesse momento assistindo essa live. Que a mesma presença, Senhor, que já estabeleceu aqui, possa ser estabelecida também em favor dessa igreja que se reúne nesse momento. Assim, ao Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito bonito, né? Eu faço um plano de leitura bíblica, né? Eu e algumas mulheres,
E nós estamos exatamente aí nessa semana trabalhando o texto de 2 Crônicas. E nós estamos exatamente nesse tempo agora, lendo os capítulos a partir do capítulo 15. E eu fui ler ontem, eu fui me adiantar um pouquinho e fui ler ontem a respeito desse capítulo e quanta riqueza também, quantos tesouros guardados, né? Tem essa palavra. Só para a gente contextualizar, para que vocês possam entender um pouco. O Asa, ele era um rei que Deus estava abençoando o seu reinado. Porque desde Davi, desde Salomão, Israel passou por diversas mãos, né, de diversos reis que não só se afastaram dos propósitos de Deus, como levaram também a nação de Deus a se afastar, né? De que modo? Eram reis que aceitavam então que outros deuses, né, outros ídolos fossem erigidos. Eram reis que construíam altares, né, para Deus Astarote, para Baal. Ou seja, eram reis que, apesar de estarem à frente de um governo, de um povo escolhido por Deus, de um povo que era propriedade exclusiva de Deus, mas as suas autoridades, então, eram autoridades que se desviavam dos propósitos de Deus. Todas as vezes, principalmente no Antigo Testamento, quando nós virmos a palavra adultério, Deus vai falar assim: esse povo adulterou comigo. O adultério, de fato, Deus considerava que o adultério era uma traição que o seu povo fazia com ele, porque Deus nunca desejou dividir a sua glória com ninguém, né? Deus é Deus, ele é único. Então, ele nunca... se tem algo que aborrecia o coração de Deus, e aborrece, na verdade, o coração de Deus, é quando nós colocamos sobre a honra, damos a honra a alguém por algo que foi Deus quem fez. Então, esses reis, esses reinados, né, que sucederam Salomão, foram reinados bem complicados, e a mão de Deus pesou muito sobre esses reis e sobre o seu povo. Então Asa, ele era um rei que Deus estava se agradando dele, porque assim que ele assumiu o reinado, ele manda então que sejam destruídos os postes ídolos, né, para Astarote. Ele começa a estabelecer então que Judá e Benjamim elas fossem tribos que só adorassem ao Deus Yahvé. Então isso agradou o coração de Deus, porque viu nele uma motivação de fato restabelecer o único Deus, né, o Deus Yahvé, o nosso Elohim, como o único que de fato merece ser reverenciado e ser adorado. E esse texto que nós acabamos de ler é um momento em que Asa estava vivendo de extrema alegria. Ele estava em comemoração, porque no capítulo 14 fala a respeito de uma batalha que o rei Asa havia assumido, né? Havia tentado uma guerra que ele havia batalhado. E Asa, ele tinha um exército de 300 mil soldados, né? 300 mil guerreiros de Judá. Mas quem estava vindo contra ele era Zerá, que era um etíope. E esse homem, ele era conhecido como Cuxita. Ele somente tinha no seu exército 1 milhão de soldados. Então, vamos parar para pensar. Enquanto os guerreiros de Judá somavam 300 mil homens, o povo adversário, né, o etíope, tinha somente 1 milhão de homens. Somente 3 vezes mais, né, de guerreiros para lutar. Era um número meio desigual, né? Imagina, para cada soldado, 3 soldados adversários. Então, o que Asa faz? Ele, diante de uma situação que, humanamente falando, ele não tinha possibilidade de vencer, humanamente falando, ele estava limitado, porque por mais que ele tivesse soldados, guerreiros preparados para batalhas, mas em relação a número, ele estava em desvantagem. Então, no versículo 11 do capítulo 14, ele faz uma oração para Deus. Na parte B, ele fala assim:
Ajuda-nos, ó nosso Deus, pois em Ti depositamos toda a nossa confiança e em Teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não permites que o ser humano prevaleça contra Ti. Ou seja, Asa, ele reconhecia as suas limitações em número, ele reconhecia as suas fragilidades e ele então, a palavra diz que ele deposita a sua confiança em Deus. Todo aquele que deposita a sua confiança em Deus prevalece. Ele reconhecia as suas limitações e ele fala: Deus, não permite que o ser humano se sobressaia nessa situação. Por quê? Porque quando o exército é abatido, não é apenas o exército, mas é quem representa esse exército. E era o povo de Deus. Era o povo eleito de Deus que estava diante daquela batalha, né? Lembram daquele momento entre Davi e Golias? Davi vai dizer: olha, ele não está tentando contra o exército de Saul. Os filisteus estão vindo contra o Deus do exército de Israel. Ou seja, não é contra nós que ele está tentando, ameaçando. Ele está ameaçando o nosso Deus. Davi reconhecia que era Deus quem estava à frente. Era Deus quem era o dono daquele povo. Então, nesse momento, eles têm total vitória sobre o etíope. E eles ganham, não só ganham, porque Deus derrubou os adversários e eles ainda ficaram com os despojos de guerra e ainda conseguiram sitiar várias cidades desse Cuxita. Então eles saíram extremamente vitoriosos. E Asa estava vivenciando um tempo de fato, né, de vitória, um tempo onde o seu reinado estava próspero. Mas mais lindo aí é a forma como ele reconhece Deus nisso tudo. Então chega um profeta, Azarias, e vai exatamente falar com ele uma frase que está no versículo 2, parte B. Ele vai dizer assim: eis que o Senhor está convosco sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. E essa frase, ela me saltou aos olhos ontem, né, quando eu li. Como assim? O que Deus estava querendo falar para esse povo, como está querendo falar para nós hoje como igreja? Porque nós temos uma ideia e muitos de nós temos nos conformado com a sensação de uma das atribuições, um dos atributos de Deus, né? Porque nós conhecemos que um dos grandes atributos de Deus é a sua onipresença, né? Deus está em todos os lugares. É possível que Deus esteja aqui na minha casa e esteja em todos os lares que estão agora nesse momento assistindo. Ele é aquele que está em todos os lugares. Então o que acontece? Muitos de nós estamos apenas nos limitando, estamos apenas nos conformando em estar no lugar onde existe a presença de Deus. Mas nós não podemos nos conformar em estar apenas no lugar onde Deus está. A nossa preocupação precisa ser o seguinte: a presença de Deus está nesse lugar, mas eu estou com essa presença de Deus? Será que de fato Deus está conosco? Se Deus está conosco, mas nós estamos com Ele, existe uma diferença muito grande. Porque nós podemos ir, por exemplo, num templo um templo cristão, onde nós fazemos um culto e as pessoas vão dizer assim: ai, como foi maravilhoso esse culto, nós pudemos sentir a presença de Deus. E de fato, é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus. E a gente ouve muitas pessoas falar assim: ah, Deus estava ali. Mas será que nós estamos também preocupados se Deus está conosco? Se nós temos carregado Deus aonde quer que nós possamos ir? Porque não adianta só a gente se preocupar em estar no lugar onde Deus está. É necessário que nós busquemos que Ele esteja conosco. E o profeta vai dizer que Deus fala assim: Deus estará com vocês se vocês estiverem com Ele. Deus
vai ser encontrado por vocês se vocês o buscarem. Agora, se vocês abandonarem, logo ele deixará vocês. E o que é mais interessante nisso tudo? Não é apenas a presença de Deus que precisa nos encher. Não é apenas estarmos num lugar onde nós sabemos que Deus visita. Mas é nós termos um encontro com esse Deus. É nós sermos achados de Deus e permitirmos que Deus se permitir ser achado por nós. Vocês estão entendendo a diferença? Muitas vezes a gente vai para um lugar onde as pessoas sentem a presença de Deus, onde as pessoas sentem Deus estar ali, mas quando elas saem daquele lugar, elas não levam consigo essa presença. Parece que a presença de Deus ficou confinada no lugar. E Ele está dizendo exatamente isso. Se vocês buscarem a Ele, Ele estará com vocês. Mas também se vocês o abandonarem, Ele também deixará vocês. Ou seja, nós entendemos que é necessário haver uma busca da nossa parte. Existe uma condição para que Deus se manifeste a nós, para que Ele fale conosco. Deus não deseja que eu e você sintamos a sua presença apenas uma quarta-feira à noite, quando nós estamos num culto como esse. Deus não quer que você se limite a buscá-lo apenas no tempo de orar. Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar a nós, mas é necessário que nós também possamos buscá-lo. Existe uma condição para Deus ser achado de nós. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se manifestar a nós. Mas é importante que eu e você façamos a nossa parte, que é essa busca. Porque de fato, Ele estará conosco se nós estivermos com Ele. Ele estará em nós se nós estivermos nele. Existe uma diferença entre nós estarmos no lugar onde Deus está, ou Deus estar em nós, porque nós estamos nele. Amém? A igreja consegue compreender isso? E aí, a primeira grande lição é essa. É imprescindível que nós tenhamos isso como algo importante para as nossas vidas. Não é só apenas Deus estar conosco, mas é nós estarmos nele. É nós estarmos com Ele. É Deus compartilhar da sua presença em nós. É Deus se permitir ser achado de nós quando nós o buscarmos. É Deus se permitir se revelar a nós quando nós o buscarmos, quando nós o procurarmos. É nós não nos limitarmos a estarmos apenas na presença de Deus, mas termos a presença de Deus, termos o Deus da presença em nós. E aí a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês é que essa busca, ela leva à obediência. E essa obediência, ela nos leva a nos submetermos à vontade de Deus. Ou seja, se nós buscarmos a Deus, logo nós vamos ouvi-lo. E ouvindo a Deus, logo nós vamos obedecê-lo. No versículo 3 vai dizer que Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, porque eles buscavam respostas em deuses feitos de mãos humanas. Eles buscavam respostas em rituais. E Israel passou um tempo sem ouvir e sem obedecer. E vai dizer assim, ainda que houvesse um sacerdote ensinando, eles não ouviam. Eles não obedeciam mais à lei, à Torá. Ou seja, era um tempo em que eles não buscavam mais a Deus. E aí no versículo 4 vai dizer o seguinte, contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram os seus corações para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram. Ou seja, eles passaram por momentos difíceis, momentos onde os seus corações estavam angustiados, porque a palavra vai dizer que naquela época eles não tinham nem descanso, nem paz, nem para os que saíam
nem para os que entravam. E aí eles chegaram num ponto onde os seus corações estavam aflitos. Eles chegaram num ponto onde os seus corações estavam angustiados. E a palavra vai dizer no versículo 4 que quando eles de fato decidiram voltar os seus corações para Deus, logo, imediatamente, o Senhor foi por eles achado. Que coisa linda! Veja que chave maravilhosa! Veja que coisa perfeita! Esse Deus sempre desejou se relacionar comigo e com você. Ele sempre desejou ter esse relacionamento comigo e com você. E nós estamos entendendo o seguinte: não é difícil encontrar a Deus, mas as nossas atitudes podem trazer afastamento desse Deus. Deus sempre desejou aproximação com o homem. Deus sempre desejou falar com esse homem. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver a criação de Deus, Adão e Eva, e a palavra diz que ao cair da tarde, toda tardezinha, Deus vinha e visitava o homem e a mulher, como um amigo que na hora certa chega para conversar com o seu amigo. Deus falava com Adão e Eva, Deus se relacionava, Deus tinha intimidade com Adão e Eva. Então sempre o plano de Deus foi se relacionar com esse homem. Sempre o plano de Deus foi ter intimidade com esse homem. Mas nós sempre tivemos uma tendência à queda, ao pecado, ao afastamento. E aí, o difícil não é nós encontrarmos a Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes vão afastar a Deus quando nós quebramos, por exemplo, os seus princípios. Quando nós negligenciamos a sua voz. Quando nós, como aqueles reis, tomavam decisões e não consultavam a Deus. E pior ainda, quando nós atribuímos aquilo que tem sido favorável para a gente, favorável para nós atribuímos a honra a outrem. Quantas vezes foi Deus quem abriu a porta e nós batemos no nosso peito e atribuímos a nossa capacidade? Quantas vezes nós temos hoje vivido um tempo, eu estava conversando com uma irmã ontem e ela falou assim: pastora, a senhora percebe que hoje tudo parece que perdeu o sentido? Ela comentando, né, que tinha uma vontade de reformar a sua casa, ela tinha uma vontade de fazer algumas melhorias em sua casa, e ela falou: pastora, hoje nós agradecemos por simplesmente acordarmos com saúde. Eu disse: é verdade. Algumas coisas que para nós eram tão pertinentes, eram tão relevantes, perdeu o sentido. E Deus nos traz exatamente esse entendimento, porque esse povo, eles tinham riqueza. Esse povo tinha tudo quanto a prosperidade, mas o coração deles estava angustiado. Eles não ouviam mais a voz de Deus. A palavra diz que eles não tinham nem descanso, nem paz, porque só a presença de Deus traz descanso em meio ao cansaço. Só a presença de Deus traz a paz em meio às tribulações. Somente a presença de Deus traz completude ao que nos falta. Somente a presença de Deus traz o cuidado ao que nós precisamos. Então esse povo estava vivendo dias onde não escutavam mais a voz de Deus, e por não escutar, não obedeciam, e por não obedecer, eles não tinham nem paz, nem descanso. Não havia alegria, não havia perspectiva, nem aos que entravam na cidade, e nem tampouco aos que saíam da cidade. E aí, Asa, depois que ele recebe essa profecia, o versículo 8 diz assim: ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta filho de Oded, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim. E aí
Continuando, ele diz assim: como também por todas as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E fez o quê? E restaurou o altar de Yahvé, que estava diante do pórtico do Senhor. E sabe o que aconteceu? Judá, Benjamim, Efraim, Manassés e Simeão ficaram agora do lado de Asa. Sabe por quê? Porque eles concluíram que Deus estava com Asa. Sabe o que ele fez? Asa, ele restaurou o altar de Deus. Ele já tinha, no início do seu reinado, se desfeito de muitos altares pagãos. Ele já havia, de fato, determinado que só havia um Deus. Mas quando ele escutou essa palavra, quando ele escutou que Deus só estaria com ele se ele estivesse com Deus, o ânimo dele se refez, ele tomou um novo ânimo, ele procurou saber se existia mais algum lugar onde ainda estavam havendo cultos pagãos, mandou destruir todos os altares pagãos e fez mais. Ele restaurou o altar de Deus. Para que nós tenhamos a presença de Deus estabelecida em nós, nós precisamos reconstruir o nosso altar. Nós precisamos reconstruir o altar de Deus em nossas vidas. Quem sabe Deus nos parou nesse tempo, porque muitos de nós já havíamos também determinado que os altares que nós tínhamos com Deus há muito tempo já estavam derribados. Muitas pessoas que já ainda frequentavam a casa de Deus, muitas pessoas que falavam a respeito de Deus, muitas pessoas que pregavam, que cantavam para Deus, mas não tinham mais o altar com Deus restaurado. Muitos já tinham deixado com que seus altares com Deus houvessem se derribado. E Deus deu uma oportunidade, e esse rei reconheceu que precisava restaurar o altar de Yahvé. E sabe o que acontece? No versículo 12 diz que todos os povos estabeleceram uma nova aliança com Deus e começaram a buscar a presença de Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Sabe o que isso aconteceu? Não bastava apenas abrir mão dos cultos pagãos. Quem sabe muitos de nós temos uma lista de pecados que nós já abrimos mãos quando nós tivemos um encontro com Cristo. Quem sabe nós fomos forçados a adotar uma nova forma de vestir porque a igreja ou o cargo que você está ocupando na sua igreja não permite que você use mais as roupas que você usava. Quem sabe você que bebia deixou de beber. Quem sabe você que fumava deixou de fumar. Você que tinha alguns hábitos deixou de ter. Como aqueles povos que também derribaram os seus cultos pagãos, as suas idolatrias. Mas é necessário que além de nós derrubarmos aquilo que tem nos afastado de Deus, além de nós abandonarmos o que é abominável a Deus, nós precisamos restaurar o nosso altar, o altar de Deus em nossa casa, o altar de Deus em nossas vidas, o altar de Deus na nossa essência. Porque nesse tempo, nós agora perdemos toda a possibilidade de estarmos no altar na igreja. Hoje não existe mais sacrifício no templo. Nós somos o sacrifício de Deus. A nossa vida hoje não tem mais espectadores. Hoje ninguém está vendo se você ora muito, se você está jejuando, se você está cantando na unção. Hoje não tem mais quem vai estar medindo o termômetro da sua vida espiritual. E Deus convida para que eu e você não apenas abrimos mão e abandonemos aquilo que é abominável a Deus. Ele já sabe que você já está com estereótipo de crente. Você já usa roupa de crente, você já fala como crente, você tem um linguajar de crente, você impressiona as pessoas onde você anda. Mas o que Deus está dizendo é, além de vocês quebrar o que é abominável aos meus olhos,
Restaurem o meu altar na vida de vocês. Restaurem o meu altar na vida e na forma de vocês viverem. A nossa vida, ela precisa ser uma expressão de adorador. Nós não adoramos, eu já falei isso, quando estamos na igreja. Nós não adoramos quando colocamos um louvor enquanto estamos fazendo os afazeres domésticos. Isso é fundo musical. Isso é só uma música agradável de se escutar. Você adora nas suas palavras, você adora nas suas ações, você adora no seu amor ao próximo, você adora tendo compaixão pelo perdido, você adora quando você leva a palavra de salvação para que quem vai para o inferno se morrer hoje. Você adora quando você prega um Jesus que pode salvar e que pode perdoar pecados. Você adora quando você ora pelos enfermos e o enfermo é ressuscitado, é curado. Você adora quando você fala para alguém que não acredita em Deus o que Deus fez com você. E aí o seu altar é restaurado. E aí, de fato, esse Deus onipresente, esse Deus que está em todo lugar, se revela. Porque não adianta estar só no lugar onde Deus está. Nós precisamos estar nele e ele em nós. E lá em Jeremias 29, a partir do versículo 12, diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar. E eu vos darei toda a atenção. Eu acho linda a versão da minha Bíblia, nesse texto. Porque ele vai dizer assim: vocês vão me invocar, ou seja, vocês vão chamar pelo meu nome, vocês vão tentar chamar a minha atenção, vocês vão se aproximar de mim, porque vocês vão chegar a mim, e eu vou dar atenção a vocês. Aleluia! É um Deus que mesmo sendo Deus, mesmo tendo 24 horas por dia, os anjos declarando que Ele é santo, se prostrando diante dEle, Ele diz que Ele vai dar atenção a mim e a você, porque Ele vai continuar dizendo: porque vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Ele vai se permitir ser encontrado quando nós o buscarmos. Não se conformem, não se limite em estar no lugar onde Deus está. Queira ouvir a voz de Deus. Queira não apenas que a pessoa do lado escute a voz de Deus. Queira não apenas que o seu pastor, a sua pastora, o seu líder escute a voz de Deus. Queira você também escutar a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Reis que a voz do Senhor era escassa. Eli, profeta, já não escutava mais a voz de Deus. Quando Deus se revela para Samuel, Samuel não conhece a voz de Deus ainda. Foi necessário 3 vezes para ele reconhecer que era Deus, porque ele não ouvia a voz de Deus. A voz de Deus estava rara naquela época. Mas Deus quis falar com ele, Deus quis levantar Samuel, e um novo tempo se levantou para o povo de Deus através de Samuel. E eu tenho falado com Deus, eu falo: Senhor, Tu és o mesmo Deus de Moisés, que o Senhor chamava, se revelava e chamava ele de amigo. Deus falava com Moisés como alguém que fala com seu amigo. Olha, que coisa perfeita. Deixa eu só colocar aqui a bateria que vai descarregar o celular do Instagram. E ele disse que ele se revelava como a um amigo. E sabe o que eu tenho falado para Deus? Eu digo assim: Deus, Tu és o Deus de Moisés. Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus de Abraão, Josué, Samuel, Salomão, Davi e tantos outros homens e mulheres. Tu és o mesmo Deus. E o Senhor falava com esses homens. Então Ele pode falar comigo também. E eu falo: Deus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero, porque esses homens aí que nós lemos a respeito deles, são tão falíveis como nós. Nada eles têm de diferente.
e o Senhor fala. E o Senhor se revela. E o Senhor se deixa ser encontrado. Então, nessa noite, se você tem aspirado por ouvir a voz de Deus, se você tem desejado que Deus se ache, se deixe ser achado por você, busque, mas busque de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.